Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Janaína, farmacêutica aqui da Clinicar, e hoje nós vamos falar um pouco sobre nutrição infantil e condições clínicas da primeira infância, tá? Esse assunto que gera tantas dúvidas entre os farmacêuticos aí. E a nossa convidada de hoje é a Dânia, que é a minha colega aqui da Clinicar, farmacêutica também, com mestrado em ciências farmacêuticas, e ela tem bastante conhecimento nessa área, então a gente chamou ela para contar um pouco para nós a experiência que ela tem. Boa tarde, Dânia. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem. Bom, vamos lá então. Dânia, conta pra gente assim, como que o farmacêutico pode contribuir na saúde do bebê e na nutrição infantil? Não tá certo. Jana, eu gosto bastante de falar que a consulta pediátrica, ela termina na farmácia, né? Porque é quando o paciente chega na farmácia que ele vai efetivamente dar início ao seu tratamento e é ali que ele vai buscar, seja o medicamento, seja o alimento, o suplemento alimentar dele. Então, o farmacêutico está ali para dar essa garantia para o paciente, para dar esse suporte e para poder entender também em situações onde muitas vezes as mães, quando chegam nas farmácias, elas estão ali diante de um produto e querem saber se elas podem fazer uma troca, a intercambiabilidade também para manter as mesmas propriedades do produto, isso é bastante importante. Então, conhecer realmente tanto a questão da nutrição das fórmulas infantis como os próprios medicamentos que eles utilizam, é bem importante para esclarecer isso, e sempre utilizando os termos que o paciente consegue compreender. E muitas vezes ele nem pergunta para o médico. Também o médico ele não tem o costume de explicar, né, o que a fórmula quer dizer, quais são aqueles componentes, então é mais papel do farmacêutico conhecer o conteúdo, né, o que compõe essas fórmulas infantis. Existe um termo que é muito comum entre os pediatras e nutricionistas, que é a digestibilidade. É um termo bem importante que não é muito comum entre farmacêuticos. Fala um pouco mais para nós sobre esse termo. É que o sistema digestivo do bebê, quando ele nasce, não é um sistema digestivo ainda maduro. Então, ele vai passar por toda essa fase de transição, de crescimento. Só para você ter uma ideia, o estômago do bebê, ele suporta 7 ml no primeiro dia de vida e passa a suportar 70 ml depois de 10 dias. Então, você imagina para o bebê como que é essa transição. Então, durante a primeira infância e durante a fase de lactente, existem muitas mudanças que refletem em condições fisiológicas. Por exemplo, a cólica. Então, as mães sabem que os filhos têm cólica, mas até que ponto essa cólica ela é somente fisiológica e quando que ela está sinalizando algum sintoma que está associado à patologia? Né? Então, entender quando que a cólica é fisiológica e quando já não é mais, é bem importante para que o farmacêutico possa trazer essa orientação para os pais que muitas vezes não chegam no pediatra para fazer essas perguntas. Uma outra questão que é bem pouco abordada, mas que também faz parte das condições fisiológicas, é o refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico do nenenzinho, ele é muito normal. A gente chama esses nenês de regurgitadores felizes. Então, esses regurgitadores felizes, eles têm isso normalmente. Existem alguns procedimentos. Depois da mamada, a mamãe deixar ele de pé, esperar um pouquinho, para que ele mesmo não se engasgue com o leite. Só que também existe um acompanhamento que deve ser feito pelos pais para ver até que ponto é o refluxo do regurgitador feliz ou passa a ser o que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Esse problema é bem grave, tem afetado bastante a nutrição dos bebês e a mãe vai vendo que o neném ele vai perdendo peso ou deixando de ganhar. Então, esse acompanhamento mais de perto, as mães não sabem. E é papel do farmacêutico que está ali durante a aquisição de fórmulas na farmácia fazer esse acompanhamento. Ele tem que ser um pouco protagonista, porque o próprio paciente não sabe que o farmacêutico tem esse know-how, que ele pode dar esse atendimento. E algo muito importante também que é interessante a gente falar. As fórmulas, elas têm diferença, sim, na composição e elas têm diferença na qualidade das proteínas. Existem proteínas que a gente chama de proteínas insulinogênicas. São proteínas que podem aumentar o risco do bebê desenvolver diabetes na vida adulta. Então, algumas fórmulas, elas já são livres de proteínas insulinogênicas, outras não. Então, conhecer essas proteínas insulinogênicas é bem importante também quando ele vai orientar o lactente que já tem casos de diabetes na família. Então, às vezes, o custo-benefício da fórmula infantil
realmente não é mais importante do que o aparecimento futuro de doenças para o bebê. Entendi. E também nessa época de pandemia, né, que os pacientes não têm muito contato com o médico, não querem ter contato com o médico, o farmacêutico é essencial para orientar esse pessoal, orientar os pais, orientar os avós sobre esse refluxo, por exemplo, que pode ser fisiológico, tanto como patológico também, né? Claro que nós não vamos diagnosticar, quem vai diagnosticar é o pediatra, né? Mas orientar o paciente quando ele precisa ver um médico, né? É sempre bem importante, um papel essencial do farmacêutico, né? E assim, a gente sabe que existem algumas opções que o farmacêutico pode indicar, pode prescrever para esses bebês, né, que não são medicamentos que exigem prescrição médica, e você pode falar para a gente alguns dessas opções que existem para amenizar os sintomas do bebê, tanto da cólica, quanto da primeira dentição, do refluxo? Tá, já pegando o gancho da cólica que nós comentamos, então, não é porque é um sintoma fisiológico que a mãe precisa sofrer, porque é muito estressante. Então, quando o bebê está ali chorando incessantemente, para até passar aquela fase, ela realmente se sente mais insegura. Então, existem algumas opções de medicamentos que fazem parte do rol de produtos que o farmacêutico pode prescrever, que são medicamentos para aliviar esses sintomas, como um produto homeopático para as cólicas, que é o Cocintal. Esse medicamento, ele alivia os sintomas causados pela cólica em bebê e acaba acalmando o bebê e a mamãe também. Uma condição também, Janaína, que acontece bastante na primeira infância, são os sintomas da primeira dentição. Até diarreia o neném pode ter. E até ocorrer aquela erupção do dente, até ele sair, é muito sofrimento. A gente tem opções hoje no mercado, mas com anestésicos locais, e que, na verdade, não é o favorito, né? Não é o que a gente mais indica, só que temos também as opções, mais uma vez, de homeopáticos. Veja como o rol de homeopáticos para o farmacêutico, ele está totalmente disponível, e são medicamentos que podem ser prescritos. No caso, o Camilha, que a gente até tem o curso na nossa plataforma, explica certinho quando utilizar, como utilizar, em qual dose, em que momentos. Então, esses medicamentos, existem todos os cursos, já estão disponíveis para o farmacêutico fazer essa capacitação, entender como isso ocorre e aproveitar a oportunidade de, quando ele estiver diante de uma situação assim, fazer essa orientação no paciente, já que nós sabemos que na situação atual o número de visitas médicas diminuiu muito, né? A gente já tem o estresse da quarentena, ainda mais o estresse associado a mamães que estão sofrendo com os bebês em casa, e o farmacêutico poder amenizar isso, nossa, é uma carta na manga para a gente, né? Poder a gente se colocar também como um profissional da saúde, fazer o nosso papel. Com certeza, o papel essencial do farmacêutico que está ali na linha de frente na saúde pública do Brasil, né? Porque o farmacêutico, ele é um profissional que ele está sempre em contato com o paciente, né? Um contato frequente. Então, todas as orientações que a gente fornece para os nossos pacientes são de grande valia, né? Às vezes, como você falou aí, a mamãe ou a vovó podem pensar que o refluxo é simplesmente uma condição fisiológica, mas ele pode ser patológico também. Então, é ideal, o legal, né, do farmacêutico alertar os papais aí, os pacientes, para que pode ser que precise de uma consulta médica, né, caso a condição se torne patológica. Uhum. Outra condição patológica que a gente tem na primeira infância é os gripes e resfriados, né, que é muito difícil de tratá-los, porque a gente tem poucas opções terapêuticas, né? Os medicamentos alopáticos são sempre acima de 2 anos, acima de 12 anos, acima de 6 anos. Fala um pouco para nós como que o farmacêutico pode atuar com segurança nessas condições clínicas, Dânia. Eu acho que a gente sempre fala que a prevenção é a melhor escolha, né? Então, uma linha de medicamentos que eu gosto muito, que pode ser atuante tanto na prevenção como no tratamento, é o Oscilococcinum. O Oscilococcinum é um medicamento hoje que o farmacêutico prescreve tanto quando a família, a criança, o neném, não está em condição de síndrome gripal, mas gostaria de se prevenir. Por ser um medicamento homeopático, também é um medicamento que tem baixíssimo risco de efeito colateral. A adesão é legal porque, por exemplo, para prevenção, é um medicamento que se toma semanalmente, uma vez na semana. Agora, para o estado gripal declarado,
Você imagina uma mãe preocupada, o neném, ele sofre muito mais do que a gente, ele não entende o que está acontecendo na constipação nasal, na dor física, ele não entende o estado febril, então ele se manifesta através do choro. Então já existem tantas condições fisiológicas incomodando o neném, e mais o estado gripal, só para você ter uma noção, o número de gripes em crianças, a partir do momento que ela começa a ir para a escola, é de 6 vezes ao ano. Então, a gente sabe que existe hoje uma situação totalmente diferente do que a rotina escolar, mas ela é ainda mais grave, né? Nós estamos vivendo uma situação de pandemia onde todo cuidado é pouco. Então, esse cuidado preventivo, com o neném principalmente, ele pode também ser feito com a prescrição farmacêutica, utilizando produtos homeopáticos. É legal a gente falar também que o farmacêutico, ele tem que saber dizer e esclarecer para as mães que o aleitamento materno é muito importante e que ela não deve cessar o aleitamento materno sem a orientação médica ou do nutricionista. Ela tem que ser acompanhada. Veja, é um conjunto, é um trabalho em equipe, onde de um lado o médico promove a primeira orientação e o farmacêutico faz o desfecho, mas ele é peça-chave para esse desfecho acontecer. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente vê a importância dessa aliança que a gente está tentando colocar hoje na saúde do Brasil e com os serviços farmacêuticos que a gente luta para implantar todo dia, né, Jana? É isso aí. E nesse sentido, eu acho que a educação, né, o conhecimento do farmacêutico é essencial, né? Ele precisa se atualizar, tem algumas coisas que também não é passado para nós nas universidades, a gente não sai preparado para enxergar esses pontos importantes na primeira infância, tanto como primeira dentição, refluxo, cólicas, e ter aquela resposta padrão, você precisa ver um médico, não ajuda a população, né? Não ajuda a população. E o farmacêutico, quando ele tem esse conhecimento, ele, igual como você falou, ele é uma peça-chave na saúde do brasileiro, né? Uhum. E com tudo isso que você falou, a gente fala muito em homeopatia, né, pessoal? Por quê? Porque a homeopatia, ela tem sido um tratamento muito eficaz para o público infantil, né? Ele é um tratamento que não é agressivo para a criança, não é agressivo para os bebês, e é um grande aliado, se tornou aí um grande aliado do farmacêutico. Até um tempo atrás, nós não tínhamos muitos medicamentos homeopáticos, né, prontos para venda. Hoje a gente tem já uma gama maior, são opções seguras e opções mais eficazes e menos agressivas para as crianças e também, né, para adultos aí com condições clínicas. Dani, ainda sobre a nutrição infantil, a gente tem alguns cursos na plataforma que fala sobre um pouco do leite de cabra, né? Você sabe me falar um pouquinho mais sobre a vantagem do leite de cabra e do termo da digestibilidade que a gente comentou no início da entrevista? O leite de cabra, na realidade, hoje ele não é tão conhecido porque nós criamos a cultura do leite de vaca, mas o leite de cabra foi o primeiro leite animal a gente ter acesso e fazer uso em substituição de lactentes que realmente não poderiam ser amamentados pela mãe. Então, o leite de cabra, ele tem uma riqueza proteica tão boa quanto o leite de vaca, e alguns estudos têm mostrado a questão da digestibilidade para o neném ser um pouquinho melhor. Então, é bom deixar claro que existe o fator intolerância à lactose, o fator digestibilidade, o fator alergia às proteínas do leite, e todos esses conceitos que envolvem os produtos lácteos, eles têm que estar esclarecidos para o farmacêutico, inclusive para entender qual é o quadro clínico em cada uma dessas situações. E é por isso que a gente cria e fica tanto em cima dessa tecla da capacitação, de fazer o curso, de entender o que acontece, de saber como lidar, qual é a conduta em cada situação, qual é a prevalência, se eu estou com um neném na minha frente, qual é a chance daquilo ser uma alergia e daquilo ser uma intolerância? Será que isso já está claro para ele? Entendeu? A importância dele se capacitar, porque qual é o quadro mais grave? Existe um mais grave, um menos grave? Qual o pé de urgência de encaminhamento médico e qual é aquele que eu consigo ter o meu manejo, por enquanto, ali, ou tenho autonomia para fazer esse manejo. Isso é bem importante. Mas a questão da digestibilidade é um assunto muito falado entre os pediatras, né? Porque
por ter esse sistema digestivo que a gente precisa que o neném absorva os nutrientes, porque é aquela fase onde o metabolismo dele vai ser muito alto, a gente diz que são os primeiros 1000 dias de vida. Então, a contagem dos primeiros 1000 dias de vida da criança, tudo que ela ingerir, seja de medicamento, seja de alimento, vai ser importante para a estrutura, para o organismo, para o futuro da saúde daquele adulto, futuro adulto, né? Então, a gente frisa muito. A questão da digestibilidade, ao mesmo tempo que você pensa, mas é só uma questão digestiva, mas será que nessa questão digestiva não vai melhorar a absorção dos nutrientes para aquele neném? Sabe? E uma outra coisa aqui, o farmacêutico é o profissional que está ali em contato com o mercado de produtos que existe hoje disponível para os clientes. Então, o médico, ele depende de uma visita de um representante, de um fornecedor, de alguém ir com acesso até ele. O farmacêutico, ao contrário, ele conhece. Então, o farmacêutico é aquele que também consegue chegar para a mãe, para o responsável do lactente e falar assim, temos essa opção hoje no mercado. E dentro desse contexto, ele não indicar a fórmula ou prescrever a fórmula, mas ele notificar o paciente que existe essa possibilidade, converse com o seu médico, porque às vezes o médico não sabe que existe essa possibilidade, acaba negligenciando muito a informação nesse sentido. Então, a gente levar essa informação, você conhece isso, conhece esse produto, isso é bem importante também. Às vezes, opções mais adequadas para aquele caso daquela criança que o médico ainda não tem conhecimento, né? A gente tem aí um mercado que está sempre crescendo, sempre se atualizando, é realmente difícil manter os médicos atualizados. Então, o papel do farmacêutico também é esse, né? Levar a informação para o paciente, para que ele leve para o médico, né? Para ver as opções de produtos do mercado. Legal, Dânia. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar com vocês hoje. É uma conversa mais curta, mais rápida, porque a gente tem cursos na plataforma EAD, que é o de ensino à distância da Clinicar, que lá você encontra tudo sobre esses assuntos que a gente lidou aqui, sobre identificação da primeira infância, sobre as cólicas, sobre a nutrição infantil também, e você, farma, pode aí entrar e se atualizar e conhecer um pouco mais sobre esses assuntos que a gente comentou. Dânia, lembrando que ele pode baixar o material também, Jana, a gente tem e-books lá que ele pode utilizar na rotina clínica dele, ele pode consultar aquilo, então ali a gente tem bastante material disponível e se tiver alguma coisa que estiver faltando ali, nós queremos receber essas informações para não deixar faltar. É isso aí. Qualquer coisa, entre em contato conosco também, sugerindo, né, os assuntos como a Dânia falou. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de todo mundo, tá? Vejo vocês lá nos cursos EAD da plataforma Clinicar. Tchau, tchau.